Bem-vindos a mais um podcast Corretor de Elite. Hoje com o nosso convidado aqui, o nosso atleta, empresário, cara da disciplina e das grandes imersões. Seja muito bem-vindo entre nós aqui. Eu gostaria hoje que tu se apresentasse para nós também te conhecer um pouquinho melhor, né? Olá, tudo bem? Que honra estar aqui, Corretor de Elite, né? Olha, o nome já faz com que você se comporte como um profissional de elite, né? Então, eu vim de judô, na minha base... E Marcelo, não, cuidado, senão a gente apanha aqui já hoje, né? Cuidado com as perguntas. Vamos fazer qualquer pergunta. Toda a minha escola veio do judô, uma arte milenar japonesa, que me ajudou muito a trazer disciplina. Então, as pessoas perguntam como foi que eu cheguei no mercado imobiliário. Treinei 24, 25 anos de judô, e aí em 2010 eu estava parando, realmente porque o corpo já não estava dando a mesma resposta, e eu tinha uma construtora que me patrocinava enquanto era atleta. E ele gostava, eu sempre fui apaixonado por marketing, então ele falou assim: Eduardo, por que você não vem fazer parte aqui, né? Eu te daria a gerência da construtora aqui para você poder conduzir essa parte aqui, vamos ver a experiência de um ano. E assim eu entrei, a construtora me patrocinava, eu entrei como gerente de marketing, depois eu recebi o convite para uma outra construtora, eu fiz essa escala, depois para uma outra, até chegar em Balneário Camboriú, né, onde eu tive acesso a um mercado totalmente diferente. Ali realmente destravou a minha mente, mas eu sou um ex-atleta de judô que integrei a seleção brasileira, fui campeão da Alberto Nova York, e hoje eu dou consultoria, né, sou especialista em inteligência de mercado, focada no mercado imobiliário, para incorporadoras, para corretores, de como ele pode conduzir melhor, principalmente no momento de oscilação do mercado, que é o que a gente está vivendo um pouco agora, né? Então, basicamente é isso. E também eu virei um especialista em organizar imersões corporativas para outros países, focado no mercado imobiliário. Então, hoje nós temos 4 produtos, né? O Paulo já teve a oportunidade de estar em um deles, que foi a imersão Balneário Camboriú. A gente tem a imersão Dubai, a Sales Auto Show, que a gente vai poder conversar aqui com calma. Bom, antes de eu te perguntar sobre essas imersões aí, eu queria entender um pouquinho mais o que te ajudou nessa disciplina de atleta para ter uma disciplina de corretor, né? O que foi esse caminho e como que isso ajuda, né? Essa disciplina, como que a disciplina ajuda o corretor? Eu acho que o atleta ele foi treinado a lidar com muitas adversidades e manter a inteligência emocional. Estava até conversando com um amigo agora, e como que funciona. No momento de adversidade, geralmente, abrindo parênteses de uma análise que eu faço, quando você, se porventura tiver uma briga na rua e você agride uma pessoa que ele não luta, a reação dele é imediata. Por quê? Porque é um instinto dele de poder revidar. Uma pessoa que luta, não. Ela primeiro vai analisar o ambiente, ele vai ver o que foi que aconteceu para depois ele tentar. Eu acho que esse comportamento que veio do judô, né? Por exemplo, às vezes você está num momento lá de um grau de dificuldade absurdo, mas você não pode projetar o golpe ou tentar, você tem que esperar o momento certo, né? Eu acho que outras modalidades também. Então, o esporte me trouxe essa disciplina, né? Essa renúncia, mas principalmente saber manter o equilíbrio, a inteligência emocional no meio da adversidade. Esse foi o principal ganho. E, obviamente, a gente traz esses elementos para o mundo corporativo. Não é sempre fácil, porque você, geralmente, quando você é atleta, a tomada de decisão, no meu caso, que o esporte individual era individual, hoje você depende de uma operação gigante. Então, às vezes, a sua ideia não é a ideia do diretor, não é a ideia do presidente, não é a ideia dos acionistas. Então, você precisa ter também um processo de persuasão muito grande. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a disciplina em si, ela me ajudou e me ajuda muito hoje a manter esse equilíbrio, porque não é um mercado fácil, né? Tu veio de Maceió, né? Exato. Da tua aposentadoria, vamos dizer assim, do esporte, né? Sim, da aposentadoria profissionalmente, cara, nunca aposenta, porque a mente está sempre funcionando no esporte. Tu trabalhou um tempo lá e veio para Balneário. Exato. Quanto tempo durou esse tempo lá, ainda até chegar aqui, quando tu chegou em Balneário? O tempo, enfim, eu trabalhei em torno de 12 anos lá, 12, 13 anos ali, mais ou menos. E aí veio o primeiro convite. Eu entendi que eu não estava preparado nessa época, e realmente eu não estava preparado, porque a diferença de mercado, e olha que eu já tinha viajado uns 30 países, mas são situações diferentes. Então, quando eu cheguei, antes de começar a trabalhar, o que foi que eu fiz? Como eu gosto da inteligência de mercado, antes de ter esse momento de sentar com a incorporadora, eu fui fazer um estudo de mercado que eu chegava 8 horas da manhã, literalmente fazia isso, 8 horas da manhã, em Balneário Camboriú, e eu ficava até 10 horas da noite andando pelas ruas.
e vivendo e tentando entender a cultura. Então, assim, a demora foi de 1 ano, praticamente, porque eu vim aqui algumas outras vezes para poder ver e validar tudo aquilo com calma, olhando, analisando todos os pontos, mas a tomada de decisão, quando eu tomei a decisão, não voltei mais atrás. E óbvio que teve gente, o diretor queria que tivesse a sociedade com ele, porque não queria perder, e geralmente o gerente de marketing ele tem muita responsabilidade dentro da incorporadora, mas eu já estava decidido. Mas assim, em torno de 1 ano, eu fui ali validando e olhando se realmente aquilo ali seria benéfico. Isso foi antes da pandemia, 2019. Faz. Foi 6 anos, 2019. Aí começou a pandemia, que foi, eu acho que o momento que mais eu fui exigido, porque eu tinha a missão dentro da empresa de poder motivar as pessoas, e aí eu peguei todos os históricos de adversidade, gripe espanhola e outras adversidades que aconteceram no mundo, e mostrei o que foi que aconteceu e qual era o comportamento de cada pessoa no meio daquela situação. E todo atleta passou por várias crises, né? Então tem muita propriedade para falar isso. E obviamente trouxe alguns elementos, até sonoros e vídeos, para poder a gente conseguiu resgatar aquele ânimo ali, e ali eu comecei a prosperar assim, de forma... E hoje com toda essa tua experiência aí, sei que tu faz várias coisas no mercado aí, mas o que é o teu objetivo principal hoje com a tua empresa? Principalmente para corretores, né, e para pessoal de incorporação. Olha, hoje o objetivo eu não gosto de falar de destravar, né? Porque eu acho que a pessoa não tem a mente destravada, mas eu acho que é ampliar o raio de visão de cada pessoa. Eu acho que respondendo literalmente seria construir pontes. Nós temos uma felicidade quando a gente vê que, óbvio que no meio desse processo existe um processo comercial, mas quando a gente vê que aquele profissional subiu de nível, é algo gratificante, né? A gente tem uma preocupação muito com o serviço, uma função social, literalmente. Quando a gente vê com a incorporadora, a gente fez agora uma abertura de mercado gigante na Europa, então você vê que a incorporadora ela continua fazendo a operação, e o consultor, que é a minha função, você não precisa estar preso com ele o resto da vida, você não precisa estar o tempo todo, você faz uma entrega, 2 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo obviamente da situação, e depois você segue. Mas o ganho aí seria eu acho que a satisfação no meio da história é quando você observa que aquele profissional ele evoluiu, né? Aquilo ali pra gente cumpriu a missão. Cumpriu a missão, né? Eu tenho curiosidade de saber na imersão do Dubai lá o que acontece, né? O que é o segredo da imersão do Dubai, né? Vou ter que ir para saber. Mas para despertar nosso interesse também, porque interesse já tem, mas despertar nosso desejo para ficar mais forte de quem está vendo. Vamos começar, que tem o braço que é a consultoria de inteligência, né? Isso. Fala um pouquinho, assim, digamos, se eu fosse um empresário que estivesse te vendo agora, um gestor, uma empresa, aonde que eu utilizaria isso daí, o porquê, né? Por que eu preciso do Eduardo? Você fez uma pergunta muito inteligente, né? Porque as empresas, elas têm um modelo que às vezes ela como é que eu posso dizer, ela não segue uma metodologia, é um modelo que ela é feita de acordo com o que você entende do mercado, e às vezes essa percepção ela é limitada. Quando a gente começa a abrir e sentar em várias mesas e conversar com várias empresas e obviamente se especificar nisso, a gente está vendo coisas que o dono da empresa não está vendo. E aí você, quando pensa na questão da incorporadora, a incorporadora, se ela não entender que ela é uma empresa de venda, ela geralmente ou ela quebra ou ela vai ter dificuldade. E tem gente que tem muita dificuldade. Por quê? Se você coloca na cabeça que você é uma empresa de uma construtora, que você constrói, você precisa vender, porque é o coração da empresa. Então, quando ela tem esse entendimento. E aí, o que a gente orienta, e a gente é um trabalho, eu diria que árduo, mas aos pouquinhos, eu e outros colegas também que fazem o trabalho, está conseguindo quebrar esse paradigma, que é o seguinte: vamos fazer um prédio, bora. Quem é o melhor arquiteto? Doutor fulano de alguma coisa, tudo bem. Quem é o melhor paisagista? Doutora fulano. Qual é a melhor localização? Vamos fazer por aqui. Quem é que vai fazer a parte de interiores com tecnologia e tal? Tudo bem. Equipe de vendas. Você não tem uma pessoa que está querendo desenvolver um trabalho na área do mercado imobiliário? Você fala, como é que pode? Eu gasto uma energia absurda procurando os melhores profissionais para criar um produto, e eu entrego o produto na mão de uma pessoa que não tem habilidade, ela não tem desejo de crescer. Então a gente primeiro mostra que o setor comercial tem que ser o setor que tem que ser bem reconhecido para que a empresa consiga prosperar. Porque se não tem venda, não tem construção futura.
Né? Você tem construção, você tem dinheiro, mas você não tem venda. Você pode construir... É preso no técnico e esquece da operação. Exatamente. Então, assim, acho que falta ainda essa composição profissional de poder fazer igual alguns clubes de futebol fazem. Vou pegar o melhor jogador que tem e eu vou tirar ele lá, vou pagar a multa e vou contratar ele porque o meu time quer ganhar. Se a gente, às vezes, quando a gente começa a meio que preencher espaços dentro de empresas para aquela pessoa ocupar o espaço, acreditando que a marca por si só consegue fazer o resultado, isso nem sempre é verdade. Falasse uma coisa bem interessante. Eu faço treinamento pro Cresci, viajo e tal, e faço mentorias dentro de imobiliárias, e na maioria das vezes até a própria imobiliária esquece que, tipo, quem trabalha principalmente no comercial, esquece que o primeiro cliente dela é o corretor. Exatamente. E às vezes, esse teu raciocínio me trouxe na hora na mente que a consultora, ela está procurando, eu faço o meu produto, depois não é problema mais meu. Sim. E ela esquece que o cliente dela, o primeiro cliente, né? E ele não tem essa estrutura para não oferecer, porque hoje em dia tem muito captador, né? O cara vai lá, capta a imobiliária, capta e deu. E não tem aqui de entregar o restante, não, vai trabalhar comigo, então vamos ver aqui, então, vamos te qualificar mais, por quê? Porque tudo tem que ser o melhor para depois entregar. Interessante isso. E uma coisa que você falando aí sobre essa questão desse contexto, né? Eu observei uma situação que aconteceu. A gente estava fazendo um trabalho com uma empresa que também era especialista, mas muito na parte de técnico, tamanho, metro quadrado, localização, enfim, tal. E aí ele tinha um conceito, né? Ele não veio da área de humanas, ele era engenheiro. E ele tinha uma empresa especializada, ele tinha um conceito de que o produto venderia por si só. Aí eu falei, bem, mas assim, ó, eu fiz uma pergunta. Só que você esqueceu que esse produto, ele não é um produto de uma necessidade básica, porque é um produto que está sendo construído num resort, numa região de praia, que é uma segunda opção de moradia. E aí a coisa muda, né? Não é só assim, você precisa ter inteligência, precisa ter pessoas que conheçam lá o produto e conheça quem quer comprar também, para você poder fazer aquele casamento. Porque produto bom não vai faltar. Produto bom não falta. Agora, qual é o desafio do mercado? Geração de leads. Onde é que está a pessoa que compra? Né? O corretor. Quem é um corretor que tem a maior carteira de clientes? Está aí, né? É aqui nesse problema. Então, assim, as empresas estão investindo muito em marketing digital para tentar achar a cereja do bolo e muita gente está gastando muito dinheiro e não acha. E está cada vez mais caro. E cada vez mais caro. Então, assim, esse mercado é um mercado que ele não é replicável. Por exemplo, a situação que aconteceu com um produto numa região X, ela não é a mesma que vai acontecer na outra região. Você tem outros fatores, você tem outros elementos, você tem outros números que você precisa tirar e levantar, e geralmente você precisa ter de tempo. Até uma vez eu falando com o dono da incorporadora, ele falou: Eduardo, como assim inteligência de mercado? Ou seja, é um nome que não entendia o que é que, né? E aí, óbvio, a gente entende. Muitas incorporadoras, os fundadores vêm boa parte, né, tem uma ligação com a parte da engenharia. Então não tem essa vivência do marketing, e aí existe também uma confusão. Essa confusão, ela é eterna. O marketing, o setor de marketing, ele é confundido com o setor de publicidade. Então ele pega uma pessoa de marketing que é um profissional formado em administração, que tem inteligência de mercado, que entende de todos os fatores econômicos, de economia, de sociologia, de psicologia, e ele pede para essa pessoa tirar foto e fazer redes sociais. São coisas totalmente diferentes. O marketing, ele é antes do produto ser concebido, ele é entender demanda, necessidade, entender produto, e ele pega aquele produto e ele passa para a publicidade e diz para a publicidade o seguinte: eu quero que as pessoas percebam esse produto dessa forma. E aí a publicidade vai criar todo o mecanismo para fazer com que aquilo aconteça e atraia aquele público, né? Ou seja, existe ainda, que eu vejo, muitos elementos que faltam dentro da empresa, e tem empresa, inclusive, gastando mais do que deveria e não vendendo, né? Por quê? Existe uma regra no mercado, aí quem vai saber disso é um especialista de marketing, que você geralmente destina de 2% a 3%, hoje isso é um valor médio, para você investir do VGV do produto até a última unidade ser vendida. Nesse desenho você tem pré-lançamento, lançamento e manutenção. Esses meus 3% eu tenho que saber fazer a gestão dele para que eu consiga ter verba no pré, no lançamento e até a última unidade. Quando eu não sei qual é o percentual que eu faço em cada coisa, eu gasto demais, como eu já vi, gastos fora do comum, sem necessidade, e fora hoje de contexto, né? Porque antigamente
você tinha um comportamento da pessoa aí no stand de venda. Por quê? Porque ela não tinha informação. Então o corretor era a fonte de informação e era o consultor. Hoje ele já chega lá com... sabe mais já sabe mais que o corretor, porque o corretor tem 40 produtos na cabeça, ele tem aquele ali que ele quer 2 quartos e acabou. Então, assim, isso é um processo longo, mas eu vejo que existe inúmeras incorporadoras que ainda pecam nesse ponto. E, óbvio, né, a gente vê que as coisas melhoraram muito, mas eu acho que ainda é não é só colocar dinheiro, né? Precisa colocar o dinheiro com inteligência. Exatamente. Eu vejo tu falando assim, eu vejo que muito do que da tua explicação, ela vem, acho que além dos conceitos da administração, vem também do esporte. Exatamente. A tentativa de como olhar uma coisa e ver se o passo a passo, porque no judô, eu estudei judô um tempo também, e todo golpe tem uma preparação, não é chegar e dar. Como fazer, como pegar, até tu aprender aquilo ali para depois fazer e fazer de forma correta, para não se machucar, para fazer e ter o resultado final, principalmente o que? O contra-golpe, né? Exato. E exatamente, eu vejo o que tu falando, sendo analisando, tipo, aqui dá esse resultado, não, aqui vai vir, tem todo uma massa demais. Tudo tem que ter uma equação, né? Se não tiver, tudo você tem que pensar. Uma linguagem que se tu olhar assim, tu pensa, meu Deus, ninguém faz isso, pô. Ninguém preocupa com isso, né? Tipo, vambora. E aí, tá aqui o produto e toca. E às vezes, se não tá vendendo, fala, vamos botar mais dinheiro, mas aí bota mais dinheiro errado, não vai ter esse retorno. A gente já teve algumas recuperações de investimentos em marketing significativos. De dizer, olha, isso aqui, na verdade foi assim, a gente evitou com que o gasto tivesse sido maior. Sim, conseguiu estancar e... Falou, isso aqui não faz, isso aqui não, deixa eu dar uma olhada aqui, o que foi feito. Não, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque o produto é assim. E geralmente existe um conflito bondoso no meio da história, porque o incorporador, não que o incorporador ele esteja só louco, porque geralmente o dono ele também está vendo o que está acontecendo no mercado, né? Isso é normal. Só que a gente tem um raio um pouco mais amplo, né? Porque você senta em Goiânia, senta em Brasília, aí senta em Balneário, vai para Itapema, está em Maceió, está em Recife, depois está em Minas Gerais e outra. A principal função de um especialista em inteligência de mercado é ouvir. Então você tem que ser um bom ouvinte. A outra, e uma escutativa. Mas existe um outro ponto que é um processo jornalístico que a gente usa para poder validar uma informação para você. Por isso que dificilmente a gente tem uma informação passada que a pessoa fala, eu não sei. Eu acho que não. Por quê? Porque a gente faz o processo jornalístico. O que é que o jornalista faz para poder dar a informação? Ele pega 3 fontes diferentes. E ali ele valida. Porque aí não é achismo. Que reportar é falar com as próprias palavras. Então ele vai dizer ao modo dele como que ele está vendo aquela informação. Mas para isso é muito sério. Ele não pode dar um número que não existe ou uma taxa que não existe, taxa de mortalidade em determinada região. Ele tem que ter os órgãos que validam aquela informação e cruzar aquela informação. Porque não pode chegar, eu vi um especialista falando, né? Então, às vezes, existe esse ponto da gente mostrar que a pessoa ela tá num foco, a gente está com um foco muito mais amplo de poder conversar, e eu não tenho ego nenhum, converso com os amigos, olha, como é que está o mercado aí, o que vocês estão fazendo, o que é que está faltando, o que a gente pode fazer, então, e estamos sempre criando projetos, criando e validando e vendo de que forma aquilo ali pode ser melhor, mas ele, por exemplo, essa imersão que a gente fez em Dubai, nós estamos na 5ª edição esse ano, né? Então, assim, são 5 anos fazendo uma edição com o grupo corretor, nós somos pioneiros. Qual é o foco dessa imersão? O foco ele tem 3. O foco dele é você ampliar a sua visão em relação ao mercado no todo. Por quê? Dubai é a maior referência do mercado imobiliário do mundo. Ponto. Não tem nenhum outro que você fala, não tem como discutir. A velocidade de venda, a quantidade de corretores, são 200 nacionalidades lá. Isso é um ponto. 3 ganhos que você tem na imersão Dubai. A primeira é o inspiracional. É impossível você ir para Dubai e você não voltar com a cabeça totalmente olhando para frente, querendo fazer coisas ousadas, porque Dubai vive isso, né? A segunda é a questão do network. Você vai voltar lá com uma série de network. Quando eu falo network, eu falo de informação, eu falo de uma série de outros fatores. E a principal é a autoridade. Quando você senta na mesa com um cliente, que você fala que fez um curso de inteligência de mercado e visitou as maiores construtoras de Dubai, aí a história muda. Você já se posiciona diferente, você quer se vestir melhor, você quer estar em lugares melhores. Esse grupo no qual você está inserido já vai fazer você ir para novos desafios. É outro jogo. É outro jogo, entendeu? Literalmente, né? E eu sou testemunha disso, porque eu vi históricos, né, gigantes de pessoas que evoluíram e cresceram muito depois da imersão.
E tudo começou na Balneário ou primeiro Dubai, depois Balneário? Primeiro começou Dubai. Foi direto Começou Dubai, foi. A gente fez Dubai, depois Dubai a gente criou a da Europa e depois da Europa... Não, a gente depois de Dubai a gente criou a de Balneário Camboriú, que era Dubai brasileira. É o tema, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. A única das construtoras também. Exato. Participei lá em Balneário. Participou lá. E a diferença é que em Dubai a gente dá um dia de estudo técnico de inteligência e outro dia a gente faz turismo. Porque tem em Balneário a gente focou porque era muito denso ali, Itapema, coladinho, a gente fez todos de uma vez só e deixamos à noite para quem quisesse sair. Na sexta-feira o Paulo deu uma... E aí vem o pessoal do Brasil. Vem gente do Brasil conhecer o mercado. Aqui. E aí, o pessoal daqui vai para... Exatamente. Então faz. E aí eu começo também a saber o que está acontecendo no estado daquele colega, o que ele está vendo, o que ele achou da imersão, o que falta aquele ponto. E aí a gente começa a faltar. Olha, eu tenho uma visão que é assim, o mundo dos negócios ele é uma selva. Se você andar sozinho, há uma facilidade maior de ser devorado. Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento um pouco mais, né? O pessoal pensa, taxa Selic é 15%, a inflação mais de 5%, essas indecisões aí de OF, né? Agora eu estava vendo que o governo vai buscar agora o STF para poder, né, quebrar o que foi impedido pela Câmara e pelo Senado. Então, quem está com dinheiro fica assim, agora é o momento de eu esperar um pouquinho para assistir, né? Agora, de forma inteligente também, como você passa muito tempo, as empresas que passam muito tempo sem vender, é uma oportunidade de você comprar, porque às vezes você compra com uma condição um pouco melhor. Né? Existe todo meio... Porque a tendência travou aqui, sobrou mercadoria, vai ter que baixar. Exatamente. Uma coisa que eu vejo, até trazendo para o corretor de elite aqui, eu vejo que também essas baixas de mercado, ela ajuda a limpar o mercado. Sabe aquele cara que chega no oba-oba, vende na sorte, não é focado, não aprende. Exato. Então ele acaba limpando esse pessoal que não aguenta, e o cara que é de mercado, que conhece, que sabe dessa, que flutua, ele vai... Limpa o cara que não quer aprender. Isso. Não quer se treinar, não quer ter disciplina do treinamento. Sem resiliência. Aí acontece a mesma coisa no esporte, né? O cara que não quer treinar, não quer fazer as coisas, não quero mais isso. Dá pra ganhar um campeonato treinando uma vez por semana? Não dá. Não tem como. Até mesmo no mercado mesmo, a gente vê que apertou um pouquinho, a pessoa ou ela volta para a função de origem dela, ou muda de opção, porque vai ter essa mentalidade. E qual que vai ser a próxima que vai ter? Qual o próximo evento que nós vamos ter aí A próxima que vão ter, que vocês vão estar presentes, eu tenho certeza, fazendo um podcast, vai ser de 12 a 21 de outubro, em Dubai. Esse ano especificamente a gente está fazendo uma festa. Essa festa é uma festa de gala, onde todos terão usar gravata borboleta. A gente vai fazer a festa Black Tie. Não vou rolê, Marcelo. Black Tie. Celebrando essas 5 edições. Nós temos uma parceria também com um espaço da Heineken no aeroporto de Guarulhos, né? Tive até lá agora recentemente para poder receber todo mundo, um espaço reservado, o transfer lá para pegar tudo incluso, a gente tem visita às principais construtoras imobiliárias, vamos conhecer como foi. Vou botar aqui o arroba já do Acioli aqui para vocês buscarem informações, chama ele lá no Instagram que vai saber tudo. Tem um Instagram dos eventos ou só teu? Tem o meu e tem o da empresa, que é o que a gente quer, é a Consulting, a Consulting que está no Instagram, e o meu Eduardo Acioli, agora com o subtítulo de The King of Business, o rei dos negócios. O cara tá outro nível. Eu fico feliz da vida quando eu vejo histórias assim, que vem negócio como essa história. Eu adoro isso. Adoro e desafio, né? Todo dia, não tem como, sabe? Você nunca espera quando é que as coisas... Tem as tendências, mas desafio, todo mundo, né? Como todo mundo. Eu estava falando com um colega, ele falou, não tem um ego. Quando a coisa tá ruim, eu puxo o freio, diminui ali, a saída, seguro um pouco aqui para poder cumprir ali todas as... Sabe? Eu acho que a gente tem que viver mais pra gente, né? Hoje tem que... Esse é o segredo. Aquela chance, aquela hora, aquele momento. Exato. E nós temos mais 1 minuto. Então, foi rápido. Não vai dar para ser um episódio, já pode botar o nome. Já vamos ter que marcar. Vamos marcar o próximo para a gente falar mais pro final do ano, para falar só da imersão também. Ou na ida, duas, né? Uma na ida e uma na volta. Mas eu queria que tu desse também, agora só para a gente finalizar,
O mercado de Balneário Camboriú, comparando lá com Maceió, porque lá também tem bastante o short stay ali, né? Que o pessoal acaba comprando só para esse aluguel de temporada e tal. O que é essa principal diferença aqui, além do frio que a gente está passando agora, né? Bem, são mercados bem diferentes em relação a tickets, né, de produto. Então, a gente tem lá frente mar 9, 10 milhões, 8, uns produtos aí de 380 metros quadrados, já é um pouco mais exponente. Mas o Maceió virou uma referência em turismo, né, todos os anos lidera, no meio do ano também, então tem esses pontos. Os aplicativos de locação geram uma receita muito grande, então se você tem um imóvel lá na região e você quer locar, esse mercado ele é muito aquecido, né? Que não é muito de Balneário Camboriú, né? Porque Balneário Camboriú geralmente a pessoa ela compra para aquisição e ela não quer colocar porque os imóveis têm o seu valor, às vezes ela é mobiliado, né? Tem um exemplo de imóveis que chegou a 1 milhão muito de mobília. Famoso que compra e não quer que ninguém encoste no seu apartamento também. Esse comportamento, a mobília de 1 milhão, então é um valor muito expressivo para colocar, então isso não faz assim. Mas assim, Maceió ele tem você tem uma rotação maior em relação a produtos com ticket menor, porque você baixa um pouco ali na pirâmide de Maslow ali, você amplia uma possibilidade maior de compra. E Balneário é aquele produto mais elitizado, um produto onde você tem, né, um glamour um pouco maior, né, e Maceió, acho que o benefício de Maceió é que você tem verão o ano inteiro. Sim. De água 27 graus ali, 26, a qualidade da água transparente tem esse ponto, entendeu? Mas são dois lugares. E aí você tem Balneário Camboriú com a qualidade de vida, com os níveis de segurança, o estilo de vida, tudo é próximo, sabe? Então, assim, a cidade fácil de você se locomover. Então, as duas têm isso principais. Óbvio que um ticket um pouco maior, um ticket um ticket bem expressivo. É tão provável que agora o Balneário vai receber o Senatal, né? A maior residencial do mundo, mais de 500 metros de altura. Então, são mercados litorâneos, mas com os tickets bem diferentes. Muito bem, vai fazer umas perguntas? Para finalizar, o nosso corretor de elite que está assistindo, assim, o que tu diria assim, para o cara que ele quer chegar, as dicas, umas dicas assim, para resumir, assim, dica de sucesso para ele dentro da... O que o corretor tem que fazer para atingir da parte do atleta e do empresário, tipo assim, eu vi que tu falou no início da leitura, essas disciplinas que a maioria das pessoas às vezes não querem ter. Tu lê muito? Leio muito, bastante. Gosto de ler. É uma coisa que é um... No final, deixa uma dica de livro. Vou deixar, é um hábito, mas respondendo a sua pergunta, na verdade, elas seriam 3 dicas, super rápidas e fáceis, para qualquer professor, independente se ele é corretor, se ele é dono, enfim, mas aquela pessoa que está em busca do sucesso e tal. A primeira é renúncia. Ninguém vai ser campeão de nada sem renúncia. Então você vai ter que perder alguma coisa. Quando eu falo renúncia, é perder. O final de semana lá que é ter o churrasco com todo mundo. Cara, eu não posso porque eu estou estudando um produto que na segunda eu vou atender um cliente. Renúncia. A segunda é repetição. Você vai falar russo. Se você se entender de repetição. Você fala russo de repetição. E a outra coisa é você ter o foco estreito. Você estreitar o foco. Isso quer dizer o seguinte. Quando eu estou ali, eu estou ali. Às vezes você está num canto, você está no outro, e aí você começa a se auto-sabotar sem se perceber. Então, renúncia, repetição e o foco estreito. Você chega em qualquer lugar. Nossa! Terminou com essa aí. Pessoal, sigam as nossas redes sociais aqui, Marcelo Tomé Palestrante, Paulo Sorrentino, Eduardo Ascioli, tá? É o @ Eduardo Ascioli, né? O @ Eduardo Ascioli tá aqui. E também nós vamos deixar tudo para vocês nos comentários aqui e vai passar aqui na edição. Tá tudo aí. Próxima vez nós vamos falar sobre somente a imersão do bairro, quando estiver mais perto da data. Tem muito assunto. Não vai ser em meia hora que nós vamos fazer tudo. E fica o convite aí aberto. Sempre que tiver um assunto novo aí, tá? Os nossos corretores de elite estão aí. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até a próxima.